Ela me jurou amor eterno, mas bastou meu irmão ficar rico para ela me trocar sem pestanejar. E 7 meses depois, teve a coragem de bater na minha porta pedindo uma segunda chance. Você já imaginou o que faria se a pessoa que jurou te amar, na saúde e na doença, trocasse você pelo seu próprio irmão? Não é roteiro de filme nem história inventada. É exatamente o que aconteceu comigo. E deixa eu te contar. Nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que viria depois. Essa é a história de como a traição de quem eu mais confiava virou o meu maior triunfo pessoal. E como no final o silêncio foi a arma mais poderosa que eu poderia ter escolhido. Tudo começou 7 meses atrás. Meu irmão Kurt ganhou na loteria. Não foi uma graninha qualquer, foi dinheiro suficiente para mudar de vida. E ele mudou, em menos de uma semana já era outra pessoa. Arrogante, exibido, achando que podia comprar o mundo, inclusive as pessoas ao redor. Uma noite estávamos reunidos com alguns amigos e ele, já meio alterado pelo álcool, soltou uma piadinha. Agora que estou rico, acho que até a sua mulher eu consigo comprar. Todos riram, inclusive eu. Afinal, era meu. Seu irmão. Um fanfarrão. Nunca levei nada que ele dissesse a sério. Olhei para minha esposa, vamos chamá-la de Amanda, esperando que ela também estivesse achando graça. Mas o que vi me fez engolir seco. Ela riu. Mas não da maneira que eu esperava. Foi uma risada diferente, desconfortável, quase cúmplice. E foi aí que, sem perceber, a primeira rachadura surgiu. Alguns dias depois, Kurt resolveu brincar. De verdade, ele apostou, sim, apostou, que conseguiria tirar Amanda de mim. Apostou $200, $100. E eu, tolo, ri de novo. Afinal, éramos casados. Tínhamos uma vida construída juntos, sonhos, lutas. Nenhuma quantia no mundo poderia mudar isso. Certo? Errado. O que eu não sabia é que naquela mesma noite, enquanto eu fazia planos para o nosso futuro, Amanda fazia os dela. Kurt, com a carteira mais gorda e o ego inflado, começou a investir pesado. Primeiro, mandou um presente enorme para Amanda. Uma lista de compras de mais de $5.000 da Amazon. Tudo pago na hora. Depois surgiram mensagens, convites, bajulações. Eu, cego pela confiança, achava que era só brincadeira. Até que um dia Amanda veio até mim sem conseguir me encarar nos olhos e soltou. Se eu quisesse, eu poderia te deixar pelo seu irmão. Disse isso rindo, como se fosse uma piada inofensiva. Mas não era. Era uma confissão, uma ameaça disfarçada, e eu apenas fiquei ali, parado, sem reação. Naquela noite, Amanda trancou a porta do nosso quarto, e eu, orgulhoso demais para bater, dormi no sofá. Na manhã seguinte, ela tinha ido embora, sem bilhete, sem mensagem, sem um adeus. Alguns dias depois, encontrei na cozinha o café da manhã preparado, e ao lado dele os papéis do divórcio, assinados. Foi como levar um soco no estômago. Mas sabe o que é pior? Meu irmão ainda teve a cara de pau de me cobrar os $200 da aposta. A assinatura nos papéis foi a minha resposta. Amanda tinha feito sua escolha. E eu também. Ela escolheu o dinheiro. Eu escolhi o silêncio. Não briguei. Não implorei. Não expus. Apenas deixei que o tempo mostrasse o que eu já sabia. Quem constrói um castelo em areia movediça não vê o castelo durar muito tempo. O que Amanda não sabia era que naquela mesma semana, enquanto ela corria para os braços do meu irmão milionário, eu também recebia uma notícia que mudaria minha vida. Consegui fechar com um investidor para o meu negócio. Finalmente, a expansão que eu sonhava há anos estava se tornando realidade, só que ela não estava mais lá para ver. E quer saber? Foi melhor assim, porque tudo o que veio depois, foi simplesmente delicioso de assistir. Nos primeiros meses, Amanda ostentava postagens nas redes sociais, viagens, jantares caríssimos, presentes de luxo. Era como se estivesse vivendo o sonho dourado. Foi eu trabalhando em silêncio, construindo algo real, enquanto ela se afundava cada vez mais na ilusão. E então, como a noite segue o dia, o castelo de cartas começou a ruir. Meu irmão, como eu sabia que aconteceria, começou a perder o controle. Gastava
como se o dinheiro fosse infinito, sem planejamento, sem cabeça. Compras absurdas, festas sem fim. E o dinheiro, como sempre acontece, acabou. Amanda começou a perceber que o príncipe encantado era, na verdade, um sapo bem disfuncional, que o brilho dourado era só tinta barata e que o sonho tinha prazo de validade. 7 meses depois recebi a mensagem que eu já esperava. Era dela. Podemos conversar? Ignorei. Vieram mais. Preciso falar com você. Silêncio. Por que você não me avisou sobre o que seu irmão realmente era? Ah, minha querida, eu avisei. Só não usei palavras, usei silêncio. E foi muito mais eficaz. Ela queria me culpar por suas escolhas ruins. Queria que eu me sentisse culpado por ter deixado que ela se jogasse no precipício. Mas sabe o que eu aprendi? Você não tem obrigação de salvar quem está decidido a se destruir. Eu não era mais o porto seguro dela. Não era a rede de segurança. Eu era apenas o espectador, sentado confortavelmente na primeira fila, assistindo a um espetáculo que ela mesma escolheu protagonizar. E, sinceramente, era melhor do que qualquer filme que eu já vi. Quer saber a melhor parte? Enquanto ela me culpava por não tê-la salvo, eu estava saboreando meu próprio sucesso. O negócio que ela abandonou junto comigo estava decolando. Comprei uma casa nova. Minha vida nunca esteve tão estável, sem ela, sem ele, sem o peso de carregar pessoas que só sabiam sugar. Finalmente, livre. E aí você deve estar se perguntando, mas você não sente nem um pouco de pena? A resposta é simples. Não, quem trai uma vez, trai de novo. Quem vende o amor por um preço, vende de novo. Não importa se o preço é alto ou baixo. O amor verdadeiro não tem etiqueta. Amanda fez sua escolha. Agora tem que viver com ela, assim como eu vivi com as consequências dos meus próprios erros. É simples assim. Eu poderia ter contado a verdade para Amanda. Poderia ter avisado que meu irmão não era estável, que o dinheiro não iria curar os problemas que ele carregava dentro dele desde que éramos crianças. Poderia ter tentado salvá-la de si mesma. Mas, sinceramente, por que eu faria isso? Porque eu tentaria proteger alguém que não hesitou em me trair pela promessa de uma vida fácil. Ela acreditou que riqueza compraria felicidade. Ignorou anos de história, jogou fora votos feitos diante de todos que amávamos, virou as costas para um marido que, apesar de todas as dificuldades, ainda acreditava no amor acima de tudo. Então, não, eu não avisei. Deixei que o mundo real cuidasse disso, e ele cuidou. Aquela mensagem que ela mandou, cheia de arrependimento e amargura, era só o começo. Eu sabia, esperei, saboreei. Não demorou para surgirem outras mensagens, cada vez mais desesperadas. Primeiro, era o pedido para conversar. Depois, vieram as tentativas de se justificar, tentando pintar a traição como um erro de julgamento, como se fosse algo que simplesmente aconteceu. Mas nada simplesmente acontece. Cada escolha que fazemos nos leva a um destino. Ela escolheu, agora colhia. O que Amanda ainda não sabia era que o desastre estava prestes a se aprofundar ainda mais. Meu irmão não era só irresponsável, ele era instável, sem os remédios, sem o apoio que nossos pais forçavam. Ele era como uma bomba relógio. E agora, com o estresse de um casamento baseado em interesses, a contagem regressiva era inevitável. Amanda achava que enfrentava apenas a falência financeira. Mas era muito, muito pior do que isso. O dinheiro acabando foi só o primeiro sinal. O comportamento errático começou a vir logo em seguida, gritos no meio da noite, discussões explosivas por motivos banais, desconfianças, ciumeiras, tudo alimentado por uma mente descontrolada e sem limites. Até que um dia a máscara caiu de vez, o tal surto. Aquele que ela descreveu com tanto medo, com a voz tremendo do outro lado da linha enquanto me implorava para conversar. Ela finalmente conheceu Charlie, a outra personalidade, o outro lado que meus pais esconderam do mundo para proteger o filho mais velho. Só que agora, sem controle, sem limites, sem a menor consciência do perigo, ele era uma ameaça real. E Amanda, que achava que podia brincar de viver no luxo, descobriu que estava presa em um pesadelo. Me perguntam se eu sinto pena dela.
A resposta continua sendo a mesma. Não, porque, antes de enfrentar o inferno, ela dançou na beira do abismo. Achou que seria divertida a sensação de perigo, de aventura, de dinheiro fácil, e ignorou todos os sinais. Ignorou o que ela sabia sobre quem eu era e quem meu irmão sempre foi. Pior, virou as costas para isso, voluntariamente. Ela cavou a própria cova. E agora que estava afundada até o pescoço, queria ajuda? Não comigo. Eu tinha novos planos, novos sonhos, uma nova vida. Sem ela, meu negócio estava florescendo. Eu havia conseguido abrir uma segunda unidade da minha empresa. Empregava 5 pessoas e, pela primeira vez em anos, tinha orgulho do que havia construído. Sozinho, sem trapaças, sem atalhos, sem trocas de integridade por dinheiro. Enquanto Amanda tentava juntar os pedaços do castelo de areia que ela mesma havia construído, eu construía muralhas de pedra ao redor da minha nova vida. Uma proteção, um lembrete diário de que quem se valoriza jamais se submete ao desprezo dos outros, e mesmo assim ela insistia. Telefonemas, mensagens e, mais recentemente, uma visita. Sim, ela apareceu na minha nova casa. Nem sei como conseguiu o endereço. Talvez perguntando para conhecidos, talvez seguindo algum rastro nas redes sociais, mas ali estava ela, de pé no portão. Sol, calor de quase 40 graus, e ela, imóvel, como se esperasse que o tempo voltasse para consertar o que ela havia destruído. Eu podia ter ignorado, mas decidi sair. Me sentei na varanda, copo de chá gelado na mão, observando. Ela hesitou. Depois caminhou até mim. Os olhos inchados de chorar, a boca seca, as palavras presas na garganta. E eu, calmo, tranquilo, nem raiva eu sentia mais. Apenas uma serenidade fria, o tipo de paz que só vem quando você sabe que venceu. Ela começou a falar, pediu desculpas, disse que errou, que estava confusa, que se sentiu pressionada, que nunca deixou de me amar. Mentiras, todas elas, porque quem ama não trai. Quem ama não escolhe outro no primeiro sinal de riqueza fácil. Quem ama luta, fica, constrói junto. Não troca. Mas deixei ela falar. Ela precisava despejar tudo aquilo. Eu não. Só ouvia. Cada palavra dela era como música para meus ouvidos, uma sinfonia de arrependimento. E no final, quando ela terminou, quando não tinha mais nada para dizer, ela soltou a pergunta que eu já sabia que viria. Você ainda me ama? Olhei para ela por um longo momento. Pensei em todas as noites sozinho, em todas as humilhações silenciosas, em todas as vezes que desejei ter ao meu lado alguém que me escolhesse, mesmo sem ter nada para oferecer além do meu amor. E então respondi, não. A expressão dela se quebrou, literalmente. Foi como assistir uma boneca de porcelana rachando ao meio. Ela tentou argumentar, tentou me fazer lembrar dos bons momentos, tentou me fazer prometer pelo menos uma conversa, mas eu só balancei a cabeça, levantei da cadeira e entrei em casa, fechando a porta atrás de mim. Ela ficou lá fora chorando, mas eu não abri mais a porta, não por crueldade, mas por respeito próprio, amor próprio. A coisa que ela tentou roubar de mim e que eu reconquistei com muito mais valor do que ela jamais imaginou. Naquela noite, dormi melhor do que em muitos anos. O peso finalmente havia ido embora, e eu sabia, no fundo da alma, que não importava o que ela fizesse, eu nunca mais olharia para trás. Ela havia feito sua escolha. Eu também. E o que o futuro reservava para ela, sinceramente, não era mais da minha conta. Meu futuro estava em outro lugar, muito longe dela, muito longe do passado. O melhor ainda estava por vir, e eu estava mais pronto do que nunca. Depois daquela última visita da Amanda, o silêncio foi absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de se explicar. Era como se ela finalmente tivesse entendido que, desta vez, o jogo tinha terminado. Não vou mentir, nos primeiros dias parte de mim ainda esperava alguma recaída. Não dela, minha. Afinal, foram anos juntos. Risos compartilhados, planos feitos,
Memórias que, por mais que eu tentasse, não sumiriam da noite para o dia. Mas toda vez que alguma lembrança ameaçava me enfraquecer, bastava eu lembrar do sorriso dela ao assinar os papéis do divórcio, ou da leveza com que ela correu para os braços do meu irmão. Dinheiro fácil, vida de princesa. Só que o conto de fadas dela terminou sem o felizes para sempre. Enquanto ela tentava reconstruir a vida em meio a escombros, eu focava em construir algo sólido para mim e para o meu futuro. A empresa que comecei como um pequeno projeto agora era reconhecida na cidade. Novos contratos, novos clientes e principalmente novas oportunidades. Descobri algo que nunca havia sentido enquanto era casado com Amanda. Orgulho próprio. Era diferente de tudo. Não era orgulho de ter alguém do meu lado. Não era orgulho de mostrar uma vida de fachada nas redes sociais. Era o orgulho de me olhar no espelho e reconhecer quem eu era. E quem eu era agora, definitivamente, não era mais o homem que ela conheceu. Era alguém melhor, mais forte, mais inteiro. E, ironicamente, eu devia parte dessa transformação ao que Amanda e meu irmão fizeram. Se não fosse pela traição, talvez eu nunca tivesse despertado. Nunca tivesse percebido o quanto me anulava tentando fazer um relacionamento funcionar sozinho. Com o tempo, as notícias sobre Amanda e meu irmão foram diminuindo. Primeiro, soube que ela havia entrado com o pedido de divórcio, depois que ele havia perdido tudo, até o carro de luxo que ostentava para cima e para baixo. Alguns conhecidos diziam que ele trabalhava como segurança noturno em um shopping decadente da cidade. Vizinha. Era trágico de certa forma, mas nem isso me trazia satisfação. Não era prazer em vê-los quebrados, era apenas indiferença. Eles haviam escolhido seus caminhos. Eu escolhi o meu. E cada passo que dava para longe deles era um passo rumo a algo melhor. Certo dia, enquanto revisava alguns documentos no escritório, recebi uma ligação de um número desconhecido. Pensei em ignorar, mas algo me fez atender. Do outro lado da linha, a voz era conhecida. Amanda. Ela falou rápido, como se tivesse ensaiado cada palavra. Disse que precisava conversar, que queria me ver, que não tinha segundas intenções, apenas precisava de alguém que a escutasse. Respirei fundo. Parte de mim queria desligar na hora. Outra parte, mais racional, achou que talvez, só talvez, ouvir o que ela tinha a dizer me desse ainda mais certeza de que eu estava no caminho certo. Marquei de encontrá-la num café público no centro da cidade. Lugar neutro. Lugar seguro. Quando cheguei, ela já estava lá. Cabelo preso de qualquer jeito. Rosto abatido. Olheiras profundas. Nada lembrava a mulher que um dia se achou esperta o suficiente para trocar amor por dinheiro. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso triste. Sentei-me à sua frente sem dizer nada. Ela começou a falar. Contou que, após o divórcio, tentou arranjar emprego, mas estava difícil. Disse que tinha vergonha de voltar para a casa dos pais, mas não tinha outra opção. Contou que meu irmão havia prometido mundos e fundos, mas só entregou dívidas e problemas. Então finalmente baixou a cabeça e disse algo que anos atrás eu teria dado tudo para ouvir. Eu sinto muito, essas 3 palavras. Mas agora, elas não tinham mais o poder de me curar. Era tarde demais. Eu apenas a observei. Ela continuou falando, talvez esperando que eu dissesse algo, qualquer coisa, que abrisse uma brecha, que oferecesse um consolo. Mas eu apenas ouvia, e quanto mais ela falava, mais claro ficava para mim que ela não estava ali porque me amava. Ela estava ali porque precisava de um porto seguro, alguém que segurasse a barra que ela mesma havia criado. Quando finalmente terminou, seus olhos encontraram os meus. Havia esperança. Neles, uma esperança frágil, desesperada. Você poderia me dar uma segunda chance? Ela perguntou, a voz embargada. O café ao nosso redor parecia silencioso, como se o tempo tivesse parado esperando minha resposta. Eu sorri, não de zombaria, não de crueldade, mas de liberdade. Não, respondi com firmeza. Você não me perdeu quando escolheu meu irmão. Você se perdeu de si mesma, e eu não posso resgatar alguém que não quer se encontrar. Ela ficou ali, olhando para mim, enquanto eu me levantava.
Paguei o meu café, desejei a ela boa sorte e saí, sem olhar para trás. Aquela foi a última vez que vi Amanda, pelo menos até agora, e, sinceramente, espero que continue assim. Minha vida seguiu. Meus sonhos se tornaram reais. E cada dia sem ela é uma lembrança viva de que, às vezes, perder o que achávamos essencial é o que nos dá espaço para conquistar o que realmente importa. Hoje, vivo com paz, com orgulho, com amor próprio. E a certeza de que, às vezes, o melhor que alguém pode fazer é simplesmente deixar o passado onde ele pertence. No passado, o tempo tem um jeito engraçado de curar algumas feridas e expor outras. Nos meses que se seguiram, comecei a perceber quantas coisas eu havia deixado para trás. Não era só Amanda. Era a versão de mim mesmo que aceitava menos do que merecia. As noites solitárias que antes me assustavam, agora eram momentos de paz. As manhãs silenciosas, sem discussões ou clima pesado, eram como pequenos presentes que eu agradecia em silêncio. Comecei a viajar. Coisas simples. Cidades vizinhas, trilhas no interior, lugares que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo ou liberdade para explorar. Redescobri a sensação de dirigir sem rumo, sem destino só porque podia. Era como se o peso do passado tivesse finalmente se soltado das minhas costas. Durante uma dessas viagens, parei numa cafeteria antiga, daquelas com cheiro forte de café moído na hora e bolos caseiros na vitrine. Enquanto esperava meu pedido, notei um caderno esquecido em uma das mesas. Curioso, abri para dar uma olhada e vi que era um diário de agradecimentos. Cada cliente era incentivado a escrever algo pelo qual era grato. Peguei uma caneta e, sem pensar muito, escrevi: "Sou grato por ter perdido tudo o que um dia pensei que precisava para descobrir tudo o que eu realmente mereço." Fechei o caderno e saí de lá mais leve. Aos poucos, novas pessoas foram entrando na minha vida. Não porque eu estava desesperado por companhia, mas porque quando você começa a se curar de verdade, você atrai quem está na mesma sintonia. Conheci gente incrível. Pessoas que me ensinaram que o amor, a amizade e a confiança não são contratos silenciosos de sacrifício. São escolhas diárias de respeito e reciprocidade. E foi nesse novo círculo que ela apareceu. Clara, a primeira vez que nossos olhos se cruzaram, foi como se o mundo tivesse dado uma breve pausa. Nada de fogos de artifício exagerados ou promessas impulsivas, só aquela sensação tranquila de que talvez algo bom estivesse começando. Clara era diferente. Não porque tentava ser, mas porque ela simplesmente era autêntica, sincera. Alguém que ria dos próprios erros e sabia valorizar as pequenas alegrias da vida. Nossa primeira conversa foi sobre café ruim e música boa. Nada de dramas, nada de feridas abertas. Com ela aprendi que o amor não precisa ser uma tempestade para ser intenso. Basta ser real. Nos primeiros encontros, me peguei contando histórias da minha vida sem medo de julgamentos. Falei sobre Amanda, sobre meu irmão, sobre tudo o que havia acontecido. E pela primeira vez alguém me olhou não com pena, mas com admiração. "Você é mais forte do que imagina", disse ela, sorrindo. E naquele momento, eu acreditei. Não porque precisava ouvir isso, mas porque ela dizia com a verdade de quem via além das cicatrizes. Com Clara não havia pressa, não havia jogos, só a leveza de construir algo, tijolo por tijolo, sem medo de que tudo desabasse a qualquer instante. Os meses passaram, e cada dia era uma pequena vitória. Aprendi a confiar novamente, a abrir meu coração, a fazer planos. Planos que agora não dependiam da promessa de alguém me completar, mas da certeza de que eu já era completo por mim mesmo. Numa tarde de domingo, enquanto caminhávamos pelo parque, Clara parou de repente, olhando para um grupo de crianças brincando. Ela sorriu, e aquele sorriso iluminou tudo ao redor. "Você já pensou em ter filhos?" Ela perguntou sem pressa, sem pressão. Eu sorri de "Volta já", respondi. Mas antes eu precisava me reconstruir. Ela assentiu, entendendo mais do que as palavras diziam. E ali, sob o céu aberto, com o som das risadas infantis ao fundo, eu soube. Eu não precisava mais do passado.
Não precisava mais das mágoas, do rancor, da sensação de ter sido traído. Tudo isso tinha cumprido seu papel, me moldado, me fortalecido. Mas agora era hora de deixar tudo isso para trás. Era hora de viver, de verdade. Voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha, mas boa, como se finalmente tivesse encerrado um ciclo. Peguei meu antigo diário, aquele que mal usei durante o pior período da minha vida, e escrevi: hoje escolho a felicidade, escolho a paz, escolho a mim. Fechei o diário, guardei na gaveta e nunca mais senti necessidade de abri-lo. Algumas histórias precisam ser deixadas onde pertencem, e a minha, finalmente, estava ganhando um novo capítulo, melhor, mais leve, mais verdadeiro. Com o tempo, até as últimas notícias sobre Amanda e meu irmão pararam de chegar, como se, finalmente, o universo tivesse entendido que eu não precisava mais ser lembrado deles. O que aconteceu com eles? Sinceramente, não importa. A partir do momento em que decidi viver para mim, o que acontecia no passado deixou de ter poder sobre o meu presente. Hoje, acordo todos os dias com um sorriso sincero. Faço planos, sonho, trabalho duro e, acima de tudo, amo. Amo a vida que estou construindo. Amo as pessoas que escolhi ter ao meu lado. Amo o homem que me tornei. E se alguém me perguntasse se eu mudaria alguma coisa do que vivi, minha resposta seria simples: não. Cada lágrima, cada decepção, cada noite solitária, tudo foi necessário para me trazer até aqui, para me ensinar que, às vezes, perder tudo é o que realmente nos salva. E, sinceramente, eu nunca estive tão feliz em ter perdido. Quando olho para trás, não sinto mais aquele aperto no peito. Não existe mais raiva, nem tristeza, nem aquela vontade de voltar no tempo e consertar tudo. Existe apenas um entendimento profundo de que algumas coisas precisam desmoronar para que outras, muito melhores, possam ser construídas. Ver Amanda e Kurt se autodestruírem foi duro no começo, mas hoje enxergo como uma bênção disfarçada. Eles cavaram a própria ruína e, de certa forma, me libertaram no processo. Durante meses, Amanda tentou retomar contato. Mensagens, e-mails, até bilhetes deixados em locais aleatórios, sempre tentando despertar alguma reação em mim, alguma fagulha de nostalgia ou arrependimento. Mas tudo o que ela conseguia era reforçar a certeza de que eu estava no caminho certo ao seguir em frente. Kurt, por sua vez, se afundava cada vez mais. A última notícia que tive dele foi através de conhecidos em comum. Dizem que ele se mudou para uma cidade pequena, tentando recomeçar do zero, trabalhando em empregos temporários, sem grandes perspectivas. Às vezes penso que, no fundo, ele nunca quis vencer. Talvez tenha gostado de interpretar o papel de vítima da própria vida, mas essa não é mais a minha história. E, sinceramente, não é mais da minha conta. Minha vida tomou um rumo completamente diferente. Expandir meu negócio foi só o começo. Com o tempo, encontrei outras paixões, outros sonhos adormecidos que agora tinham espaço para florescer. Voltei a estudar. Me envolvi em projetos sociais. Viajei para lugares que sempre sonhei conhecer, sem precisar pedir permissão ou fazer concessões. Clara esteve ao meu lado durante boa parte dessa jornada. Com ela, aprendi que amar alguém é apoiar, seus sonhos não sufocá-los. Não foi algo instantâneo. Levou tempo, paciência e, acima de tudo, confiança reconstruída tijolo por tijolo. Mas quando você encontra alguém que entende seu silêncio tanto quanto suas palavras, tudo fica mais fácil. Num fim de tarde qualquer, sentados na varanda, observando o pôr do sol, Clara segurou minha mão e disse: "Sabe, você nunca me pareceu alguém quebrado. Só alguém que foi forçado a carregar o peso de quem nunca mereceu seu amor." Demorei um pouco para responder, porque naquele momento percebi algo óbvio. Eu não era a soma das traições, nem dos erros alheios. Eu era o que escolhi ser depois de tudo isso. E eu escolhi ser feliz. No ano seguinte, decidimos morar juntos, sem pressa, sem cerimônias grandiosas, apenas a decisão de duas pessoas que querem dividir a vida de maneira real. Nossa casa não é perfeita. Assim como nossa vida,
Às vezes temos discussões bobas sobre quem esqueceu a toalha molhada no banheiro ou quem deixou a luz da cozinha acesa. Mas cada pequeno detalhe faz parte dessa construção sólida que temos. Uma vida sem jogos, sem máscaras, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Só a tranquilidade de saber que, depois de tudo, estou exatamente onde deveria estar. E a melhor parte, saber que essa história é só o começo. Ainda temos muitos capítulos para escrever, muitos sonhos para realizar, muitos momentos para viver. Se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por algo parecido, seria simples: não implore para ficar onde você não é valorizado. Não negocie sua dignidade por migalhas de atenção. E nunca, jamais, duvide que o melhor ainda está por vir. O sofrimento pode parecer insuportável agora. A dor pode te consumir por um tempo. Mas acredite, um dia você vai acordar e perceber que está livre, que sobreviveu, que renasceu. E quando isso acontecer, você vai agradecer por cada decepção que te obrigou a ser mais forte. Assim como eu agradeço hoje. A vida é engraçada. Ela tira, ela dá, ela transforma. Mas, no fim das contas, sempre nos leva exatamente para onde precisamos estar. Feche os olhos agora, respirando fundo, sentindo a brisa suave invadir a sala. E sorrio, porque eu sei que o melhor da minha história ainda está sendo escrito. E dessa vez, sem ninguém para tentar apagar minhas páginas, sem sombras do passado para assombrar meus dias. Só eu, minha coragem, meus sonhos e o amor que finalmente encontrei. Primeiro em mim mesmo, depois no mundo ao meu redor. Se você chegou até aqui comigo, saiba que essa não é apenas uma história sobre traição, perda ou vingança. É uma história sobre renascimento, sobre liberdade, sobre como às vezes o pior que nos acontece é, na verdade, o melhor que poderia ter acontecido. E se você também está esperando pelo seu recomeço, saiba, ele já está a caminho, só precisa acreditar e dar o primeiro passo. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Reddit Entre Linhas e ativar o sininho para não perder nenhum relato incrível. Aqui, cada história é um lembrete de que a vida é feita de reviravoltas e que, às vezes, elas são tudo o que a gente precisava. Obrigado por estar comigo até aqui. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, a melhor parte da sua vida ainda está para ser vivida.